Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer esse convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, contar um pouco dessa nossa experiência aqui de um ano de projeto. A Lina, que falou com vocês ontem, está com a gente. Passamos agora por uma semana de atendimento aí ao produtor. E então é um prazer estar aqui, poder falar e contar sobre essa experiência, né, com os produtores aqui na região do Cerrado. Eu queria compartilhar, já está liberado, né, minha apresentação com vocês. Tá, todo mundo está aparecendo? Estou tranquilo, Marcelo? Tudo tranquilo. Ok. Bom, então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho, né, dessa experiência aqui com o Programa de Investimento no Produtor Consciente, que é o nosso projeto aqui na região do Cerrado Mineiro. A nossa área de atuação, né, ela está dentro do bioma Cerrado, como todos vocês sabem, né, savana mega diversa, e infelizmente, por outro lado, né, com uma área devastada, né, de quase 50% aí, com perda de área de vegetação nativa, mas que tem também, que carrega aí também por ser responsável pelo abastecimento aí de grande parte, né, dos rios brasileiros, de uma grande parte dos rios brasileiros aí. Então, dentro da área do bioma, né, a gente está atuando na região do Cerrado Mineiro. É uma região produtora de café em larga escala, uma agricultura altamente tecnificada e, por outro lado, são fazendas que têm um alto nível de certificação. Mas nós ainda temos muitas propriedades que não olham, não têm esse olhar para a certificação, não têm esse olhar para a sustentabilidade, né? E a água desses produtores, aí, a água que é necessária para esses produtores, é o grande desafio para os próximos anos, né? Aqui nessa região. O consórcio Cerrado das Águas, ele funciona, ele trabalha com uma plataforma colaborativa, né? Essa plataforma é um acordo, né? Existe um acordo entre todos esses membros, de combinar esforços, alinhar suas estratégias, alinhar os seus planos, para que a gente consiga atingir o objetivo de mitigar e de tornar essas regiões, né, onde o consórcio atua, são 7 municípios aqui na região do Cerrado Mineiro, mais resiliente às mudanças climáticas, né, para que esses produtores consigam aí ter uma estabilidade na oferta do recurso hídrico, na funcionalidade também, na manutenção, né, das funções ecossistêmicas. Nosso projeto piloto ele está sendo realizado na bacia do Córrego Feio, no município de Patrocínio, aqui próximo a Uberlândia. Eu acredito que muitos de vocês devem ter essa referência aí como uma boa localização, né? Uberlândia é um município maior, e Patrocínio se encontra a mais ou menos 160 quilômetros aí de Uberlândia. O projeto piloto ele foi lançado no ano passado, em agosto, nessa bacia, né, é uma bacia predominantemente cafeeira, é a única fonte de água do município, né, uma área que já foi declarada pelo governo estadual como uma área de conflito, e que apresenta aí uma capacidade de fornecimento que está em risco, né? Nós já tivemos falta de abastecimento em anos anteriores no município, então foi considerada uma área essencial, né? Assim, um local que para ser um projeto piloto, poderia nos trazer aí excelentes resultados. Bom, e sobre essas novas tecnologias, entrando diretamente mesmo no trabalho que a gente faz, na metodologia e no que a gente tem feito, eu vou falar, então, especificamente para vocês sobre esse programa, né? A gente chama ele de
o nome é Programa de Investimento no Produtor Consciente. Nós buscamos trabalhar mais importante ainda, né, individualizadas. Eu vou falar para vocês mais à frente, nós trabalhamos essa semana, a Lina esteve conosco aí, produtor a produtor, né? Então, são intervenções especializadas e individualizadas, caso a caso. Além disso, intervenções também nas lavouras, né? Buscando trazer para os produtores metodologias de trabalho, de agricultura mais voltadas para essa questão do clima mesmo, né? A agricultura climaticamente inteligente, e a gestão dos recursos hídricos, né? Que é a nossa mensuração, né? Então, a gestão dos recursos hídricos, até então a bacia não tinha nada, nenhum processo, nenhuma metodologia de medição dos recursos na sua área, né? Então, assim, os produtores não sabiam, nem o município sabia quantidade de água, qualidade dessa água. Então, o consórcio vem trazer, dentro dessa frente de gestão de recursos hídricos, essa possibilidade, né? E isso a nível de paisagem, tá? Tudo a nível de bacia. Bom, o consórcio Cerrado das Águas, dentro do Programa de Investimento em Produtor Consciente, trabalha em 4 frentes de atuação. A primeira delas é o engajamento institucional, né? Através de planos de trabalho coletivos com o setor privado e público, né? Então, esse engajamento ele é fundamental para que a gente consiga realizar todas as ações propostas. A segunda frente de atuação é a Paisagens Conectadas, né? Que é o trabalho de restauração da vegetação nativa, em áreas de APP, de reserva legal, de nascentes, né? Buscando conectar essa paisagem dentro dessa bacia e também entre os municípios que o consórcio se propõe a atuar, né? Esse ano nós estamos realizando o nosso projeto piloto na bacia do Córrego Feio e já estamos buscando a ampliação do projeto para outro município e outra bacia, né? Então, as paisagens conectadas dentro das bacias trabalhadas e entre os municípios. O manejo climático é a terceira frente de atuação do consórcio, com a capacitação, né, desses produtores com práticas climaticamente inteligentes. E é interessante, né, nós estamos, vou falar um pouquinho mais à frente disso, mas a gente está dentro de um município que tem a cafeicultura como sua tradição, e a gente ainda tem uma resistência, né, às vezes, com essas práticas de manejo climático, né? Os produtores eles têm uma tradição, adotam as práticas que o vô, que o bisavô utilizava, então a minha família inteira adota e sempre adotou, e por que eu tenho que mudar? Então existe um trabalho mesmo de sensibilização e de educação em relação a esse processo. E a quarta frente, né, que é a gestão dos recursos hídricos assegurados. Então, o consórcio traz esse olhar para os recursos hídricos, com a avaliação, né, da quantidade e da qualidade de água nos rios. Tá? Bom, a frente de engajamento institucional, vou falar bem rápido, mas assim, o lançamento do consórcio ele foi feito em agosto do ano passado. Nós fizemos um lançamento para os produtores e para a sociedade, né, para que eles conseguissem entender o procedimento e como que era o consórcio, quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Dentro do trabalho, diretamente, agora voltando para a metodologia, né, nós temos um passo a passo, e esse passo a passo, ele inclui, primeiro, a adesão desses produtores, com a visita ao escritório, para entender o processo. Esse ano nós tivemos que nos adaptar à pandemia, então esse processo de adesão e diagnóstico, ele foi unificado,
para que o produtor não viesse à propriedade. Então, nós passamos aí a propriedade dele e, assim, a gente está observando assim, a gente fala assim, né, direto a gente comenta aqui entre nós da equipe, acho que a gente não volta mais, né? A gente adotou posturas novas e que foram de grande sucesso. Então, essa foi uma delas. Ir direto à propriedade, estar ali conversando com o produtor na fazenda dele foi muito bom. No início a gente ficou bem apreensivo, mas unificar essas duas etapas foi bem interessante. A terceira etapa é a implementação, né? Após o diagnóstico que é feito na propriedade, nós fazemos a implementação em conjunto, né? Vou falar também, e depois o monitoramento. O monitoramento ele é feito pela nossa equipe, pelos produtores e pela troca de experiência entre eles. Tá? Bom, dentro dessa frente de engajamento institucional, considerando esse diagnóstico, né, nós temos o uso da espectrometria como base para a gente identificar as intervenções que são necessárias dentro das propriedades. Então, esse ano, o consórcio adquiriu uma imagem de satélite de alta resolução e foi feito esse trabalho para identificar todas as fitofisionomias e também as intervenções necessárias, né? Os mapas das propriedades são gerados para auxiliar nesse processo de identificar as áreas e os pontos-chave para a restauração. A equipe também ela conta com um aplicativo. O nosso aplicativo ele direciona a equipe em campo, né? Então eu trouxe um pouquinho aqui para vocês para entender aí como que funciona. Ele direciona a equipe em campo tanto na área de restauração quanto na área de manejo climático, trazendo fotos das áreas, né, das fitofisionomias para auxiliar a equipe e também dos possíveis impactos, né, assim como as áreas de manejo também. Então, o aplicativo ele é bem interessante porque ele economiza tempo, né? A equipe não fica vagando dentro da propriedade e ele direciona todo esse trabalho de diagnóstico. Após esse diagnóstico, né, então, depois de ir à propriedade, nós elaboramos o PIP, eu trouxe aqui até uma foto mesmo, né, da pasta. O PIP, ele tem ali uma capa geral da propriedade, depois ele traz da bacia, depois ele traz para o produtor, então ele vai dando do macro, né, para o micro, a bacia, a propriedade dele, dentro da propriedade, as áreas de intervenção. Então, nós temos aí o PIP de manejo climático e o PIP também de paisagens conectadas. Cada PIP, só para colocar, cada PIP ele tem as estratégias, né, e ele tem os orçamentos. E é em cima desses orçamentos, é em cima desse documento que nós dialogamos e acordamos com os produtores. Bom, como material didático desse momento de diagnóstico, de elaboração de PIP, né, nós temos os mapas de riscos. Aqui a gente tem todos os riscos levantados que podem acontecer na propriedade e as estratégias necessárias para a gente trabalhar esses riscos. Junto com o documento, né, junto com o plano individual de propriedade, com o PIP, os produtores recebem um menu de estratégias. Tá? Essas estratégias, elas têm a descrição, né, a época de realização. Esse ano nós inserimos em todas, que eu acho que é muito importante isso, trabalhar com os produtores, a questão dos serviços ecossistêmicos conservados, né? Então, isso é uma fala que a gente usa muito em todos os nossos diálogos, é uma das nossas estratégias de convencimento com os produtores, né? Quais os serviços ecossistêmicos que ele vai conservar, que ele vai manter dentro da sua propriedade quando ele realiza essas estratégias, né? Isso traz um novo olhar mesmo, assim, o produtor tem um novo olhar sobre a sua propriedade quando ele começa a enxergar
esses serviços ecossistêmicos, né, que até então era da propriedade dele, né, ele enxergava isso como sendo da propriedade dele. E a partir do momento que ele passa a ter esse olhar de que ele está inserido dentro de uma bacia, que a sua propriedade faz parte de um conjunto e que esse serviço ecossistêmico só vai ser mantido se esse conjunto trabalhar junto, né? Se todas essas propriedades trabalharem juntas, então isso se torna uma ferramenta de grande valia no convencimento para que esses produtores adotem aí as estratégias recomendadas. Os produtores recebem também o Guia de Restauração do Cerrado Mineiro e as Boas Práticas de Produção do Café, né, que foi um guia foi elaborado pela Emaforum, parceiro do consórcio. E esse guia também fica disponível, né? Os produtores levam para casa junto com o material para que ele possa consultar, para que ele possa ler e também ajuda e orienta toda a equipe de trabalho. Bom, no ano passado, a primeira etapa do PIPIC, nós, após o diagnóstico, né, das propriedades e para entregar o PIP aos produtores, nós realizamos uma oficina, essa oficina foi presencial. Então, nesse momento, discutiu-se com os produtores o orçamento, né? E a pergunta a pergunta norteadora de todo esse processo é como que a gente pode realizar, implementar conjuntamente todas as estratégias propostas, né? E aí, aqui, nesse momento, se dá o trabalho de negociação, né? Então, qual que é a contrapartida do consórcio, qual será a contrapartida do produtor, se existe alguma possibilidade de produtores auxiliarem e estarem aí contribuindo com outros, tá? E esse ano a proposta ela foi individualizada, então nós realizamos um trabalho bem diferente para nós e para os produtores, a Lina e o Thiago mesmo estando aqui do patrocínio, que é nosso parceiro da Emapé, ele ficou distante também, né? Ficou à distância, e foi bem interessante, porque nós pudemos conversar com cada um dos produtores, negociar com cada um. E foi interessante que a gente recebeu ofertas, né, de um produtor com adubo, de outro com serviço. Então, assim, eles realizaram ofertas para que o trabalho seja realmente feito em conjunto. Então, eu ainda não posso dar certeza absoluta, mas eu acho que esse modelo, ele realmente foi bem mais eficiente nesse processo de engajar os produtores, né? Então, nós não tivemos, assim, nenhuma negativa direta esse ano dos produtores, foi bem interessante todo esse trabalho. Bom, e na parte das estratégias, né, das tecnologias que a gente vem desenvolvendo em campo, nós temos o plantio de mudas. Esse ano o consórcio realizou 3 experimentos que foram bem interessantes. O primeiro experimento foi com sementes nativas, né, onde nós tivemos 3 parcelas semeadas com semeaduras, com muvuca, e nós temos um produtor que cuida dessa área, então nós temos uma parcela onde a gente aplica um inoculante, né, com biológico, a outra parcela apenas água e a outra parcela utiliza chorume. Então, nós estamos fazendo uma avaliação, a gente ainda não tem os resultados ainda são preliminares, mas esse estudo está sendo bem interessante para ver a gente conseguir determinar esse desenvolvimento, né, dessas sementes, e uma conversa rápida aí da avaliação da Lina, que ela esteve aqui em julho, né, isso vai ser possível para a gente ver, olha, o que a gente usa na restauração do cerrado, o que a gente pode utilizar num processo erosivo. Então, eu acho que esse estudo aí ele vai trazer alguns resultados interessantes para nós. Nós utilizamos também todo o nosso processo de restauração, ele é 100% orgânico. Então, nós estamos utilizando herbicida orgânico e formicida orgânico. É também um processo de convencimento dos produtores que estão acostumados a produtos que dão resultados da noite para o dia, né? Então, eles estão entendendo o processo,
nós temos que começar um tratamento. Então, assim como todo processo orgânico, ele é um homeopático, né? Então ele exige um tempo anterior, um tratamento anterior aí. Mas vocês podem ver pelo herbicida orgânico, eu tive uma preocupação muito grande. E quando eu fui a campo, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? O resultado ele foi muito bom, de realmente conseguir segurar o crescimento aí dessas gramíneas exóticas, né? Então, nós não tivemos perda no plantio, a perda foi uma perda relativamente normal, né, para processos de plantio. E eu acho que isso também vai trazer um novo olhar, né, para a agricultura. Bom, na frente de manejo climático, nós tivemos, para essa região, para minha surpresa, uma estratégia muito utilizada, foi a estratégia de consórcio, né? Então, plantio aí de braquiária e crotalária na entrelinha do café, foi a estratégia mais utilizada pelo consórcio. É uma estratégia relativamente simples, que muitos produtores têm adotado, mas em sua maioria, para minha surpresa, não, né? Por quê? Porque o meu pai não fazia, o meu avô não fazia, e então, que estratégia é essa? O que é isso que vocês estão querendo, né? E aí a gente tem todo esse trabalho também com o produtor, né? De mostrar para ele que isso vai beneficiar lá na frente, né? Isso vai ajudar na infiltração, então isso vai trazer uma série de benefícios. E uma outra tecnologia utilizada pelo consórcio são os drones, né? Então, toda a área de intervenção foi mapeado, tanto para manejo climático como a restauração. Então, nós temos o marco zero dessas áreas, né? Para que a gente possa acompanhar ao longo dos anos como que vai ser o processo de melhoria aí, né? Tanto na parte de restauração quanto na parte de manejo climático. E na frente de... Oi? Você tem 5 minutos. Tá bom, já estou acabando. Beleza. Tá? Na frente de recursos hídricos, nós implementamos dentro da bacia, né, 3 estações de monitoramento climático, e também realizamos análises detalhadas, né, da água em 5 pontos que são coletados dentro da bacia. Os produtores eles têm acesso a essas informações dentro de uma plataforma, onde eles podem ver mesmo o nível de água, né? Então, como é que está esse nível da água? Como é que está a disponibilidade do recurso hídrico? E essa frente de manejo climático, ela vai nos dar essa segurança, esse monitoramento, né? Essa segurança lá na frente, esse monitoramento daqui a 5, 10 anos, para a gente ver como que se comportou todas as estratégias, né? E como se comportou esses recursos hídricos. As nossas estratégias foram ou não eficientes, tá? Bom, então, é bem complexo o processo, mas resumidamente é isso. O consórcio fica à disposição de vocês para tirar dúvidas, para passar mesmo essa experiência e um pouquinho desses resultados que a gente está tendo. Ainda são preliminares, mas até o final do ano eu acho que nós vamos ter resultados aí bem concisos e robustos para poder estar compartilhando com vocês.